A paz e a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mensagem de hoje, para a edificação das nossas vidas, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e no versículo 2, que nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Que palavra edificante, palavra tremenda. O profeta Isaías, ele traz uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de mostrar para o homem que ele é pecador. Mas ele fala algo interessante no texto primeiro, no versículo 1, que ele diz: e eis que a mão do Senhor, ele fala sobre a mão do Senhor. E a mão de Deus, ele traz esse sentido, esse significado, né, de a mão de Deus representar a ação divina, a ação de Deus sobre as nossas vidas. A ação de Deus sobre as nossas vidas trazendo cura, a ação de Deus sarando, a ação de Deus salvando, a ação de Deus trazendo bênção, a ação de Deus derramando graça e sobre graça sobre as nossas vidas. A mão de Deus, ela representa o Senhor também disciplinando o seu povo, mas também representa também Deus nos direcionando no caminho que nós devemos andar. O profeta, né, Isaías também, ele fala algo que nós devemos nos atentar no versículo 2. Ele vai falar sobre as nossas iniquidades, ele vai falar algo sobre os nossos pecados. Os nossos pecados, eles encobrem o rosto, diz aqui, o seu rosto de vós para que o Senhor lhe não ouça. Interessante que o mesmo, né, o apóstolo Paulo, ele falando na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado, ele traz esse sentido também, esse significado de rompimento, de divisão, né? O pecado, ele traz, né, esse significado de o homem estar apartado totalmente desse relacionamento de comunhão, de intimidade com o Senhor. O pecado, ele causou tudo isso, né? O pecado, ele dividiu o homem do Senhor. Mas algo nos alegra. Algo nos alegra. E a alegria e a esperança e a expectativa que nós temos é que esse Deus, que é tão misericordioso, tão bondoso, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos tomar um posicionamento. Nós precisamos tomar uma decisão ante ao nosso pecado. É nos arrepender. É confessar. O livro de 1 João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse relacionamento que foi rompido, há uma esperança. Quando nós confessamos, nos arrependemos e aceitamos esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Faça hoje essa decisão. Tome hoje essa decisão. Tome hoje esse posicionamento. Se arrependa, se converta e confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Que essa palavra ela venha edificar a sua fé. Que essa palavra ela venha fortalecer a sua fé. E que Deus, na pessoa do nosso Cristo Jesus, venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.